Mali suspende emissora francesa do seu país. Exatamente. Várias emissoras francesas têm bastante audiência nos países africanos. A maior parte das suas audiências são no continente africano. E essas audiências vêm também munidas de muita fake news, com muita falsa informação. E isso faz com que haja muita crise nos países e a maior parte dessas emissoras tem comentaristas franceses. Então, eles acabam falando várias aberrações e fazendo com que os países africanos tenham crises. Essas crises são muito bem munidas pela França. Então, durante muitos anos, a França se beneficiou com essas crises nos países africanos. Por isso, hoje em dia, que há essa suspensão de emissoras. Mas calma que eu vou te explicar detalhadamente. Mas antes de mais nada, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube e também de toda a internet. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo do nosso canal que você está acompanhando, seja muito bem-vindo. Deixa o teu like e também se inscreve no canal. Estamos aí rumo à marca de 150 mil inscritos. Com a sua inscrição, que é grátis, a gente consegue alcançar mais pessoas e também trazer cada vez mais informações atualizadas sobre o que acontece no continente africano. Já que as informações do continente africano não chegam até aqui ao Brasil, então nós somos uma espécie de porta-voz para vocês estarem sempre atentos e ligados no que acontece no continente africano. Então você pode contribuir aí com seu like, com seu compartilhamento e também com a sua inscrição. E se você também quiser ajudar aqui o canal, tá passando aqui o nosso Pix, você pode ajudar também com o Superchat também. Tá, pessoal? Então, vamos por vídeos, mas explica por que houve corte nas transmissões de uma TV francesa. Então, vamos lá falar sobre isso agora. Então, diz assim, Mali corta a transmissão da TV5 Monde, né? Que é uma TV de notícias, tá? É uma TV de notícias francesa. Então, conforme eu falei na nossa introdução, que a França tem grande audiência, a TV, rádio, jornal franceses chegam muito nos países africanos. Não só nos países africanos, também como nos países, por todos os países do mundo que a França foi colônia. França e Bélgica foram colônia, então esses veículos acabam chegando muito forte. Então, a TV5 Monde está fora de serviço no Mali desde o dia 13 de maio. O canal de notícias em francês teve seus direitos de transmissão revogados pela Alta Autoridade de Comunicação do Mali, chamada também HAC. A causa foi uma transmissão de jornal em 3 de maio, na qual a TV5 deu voz aos manifestantes que exigiam o fim da transição. Então, vamos entender melhor aqui, tá? Diz assim, a decisão foi tomada pela Alta Autoridade da Comunicação do Mali na sexta-feira, 9 de maio, de acordo com a carta enviada aos distribuidores de serviços audiovisuais, né? A alta autoridade de comunicação está pedindo que eles removam a TV5 de seus pacotes. O canal de propriedade conjunta de emissoras pública da França, Bélgica, Suíça, Canadá, Quebec e Principado de Mônaco, que estava transmitindo nos últimos dias, está cortado desde a manhã da terça-feira. Na mira da autoridade reguladora do Mali, uma reportagem das 20h30, notícias do dia 3 de maio, que supostamente resultaram em cobertura considerada tendenciosa e desequilibrada, bem como difamação das Forças Armadas e de Segurança. Né? Então, ou seja, o canal fez uma reportagem totalmente tendenciosa, difamatória e que também desequilibra a sociedade também. Então, todos esses canais, conforme eu sempre falei aqui, esses canais de notícias,
postam notícias, elas pegam uma minoria, eles dão voz a essa minoria, dizendo que a maior parte do país é contra o governo, por exemplo, que não é verdade. Então, elas acabam dando ênfase a notícias que são totalmente contra uma realidade do país, contra o que a população realmente quer. Né? Então, normalmente, os comentaristas dessa TV são comentaristas franceses, belgas, que são contra a evolução e o crescimento do continente africano, dos países africanos. Então, eles fazem comentários totalmente tendenciosos, fazendo com que a população acredite naquilo e que aquilo realmente depois se transforme em algo tendencioso e que pode prejudicar o destino do país, o destino de uma nação. Então, lembrando que fake news é crime e isso os canais de notícias de outros países, principalmente de colonizadores, sabem muito bem o que é isso. Né? Quantas notícias falsas sobre o Brasil são vinculadas lá fora, inclusive aqui dentro do Brasil também. Então, isso acaba sendo uma certa... Né, dando gancho, um certo gancho para que haja um desequilíbrio total. Né? Dias atrás, por exemplo, vimos uma manifestação contra Ibrahim Traoré na França, por exemplo, e os jornais franceses dando ênfase, como se fosse que a maior parte do Burkina Faso não quer que Ibrahim Traoré governe o seu país. Isso que é totalmente uma mentira. Né? Então, o assunto, por exemplo, aqui, voltando à nossa matéria, o assunto dizia respeito ao movimento de protesto sem precedentes que surgiu em Bamako após o cancelamento de uma reunião de partidos políticos malinenses. Pessoal, eu não fiz um vídeo falando sobre esse protesto, né, de partidos políticos no Mali, mas eu posso explicar para vocês agora. É que desde 2020, houve repasses de verbas do governo para os partidos políticos. Então, esses partidos políticos, eles faziam com o que eles quisessem com esse dinheiro. Né? Eles desviavam, então era cheio de corrupção nos partidos. Então, o governo da Assimi Goïta estava fazendo uma investigação sobre isso, colocando contra a parede todos os partidos políticos para que eles fossem esclarecedores. Onde é que estavam indo esses recursos? Então, o governo de Assimi Goïta disse que os partidos passassem um relatório financeiro de todas as atividades financeiras deles. Então, os partidos não conseguiram entregar esse relatório financeiro e o governo da Assimi Goïta decidiu suspender todos os partidos políticos. Já que vocês não conseguem entregar um relatório financeiro da atividade financeira de vocês, que o governo financia, então, até vocês entregarem esses relatórios, as atividades dos partidos estão suspensas. Então, alguns membros desses partidos foram às ruas fazer manifestações, e é através dessas manifestações que esses jornais, né, se aproveitaram e foram para pegar informações sobre o Mali. Né? Então, eram notícias totalmente tendenciosas. Os ativistas, então, gritaram nas ruas sua recusa de permitir que os militares permanecessem no poder sem eleições. Denunciaram a ameaça de dissolução dos partidos e exigiram retorno à ordem constitucional. Né? E a TV Cinq Monde deu-lhes a palavra. Então, é isso onde o governo se apega. Por que vocês estão indo fazer notícias com pessoas que foram suspensas e que, claro, elas vão ter informações contra, eles não vão querer que o governo militar continue no poder. E também não é um governo fixo, é um governo de transição. O governo de Assimi Goïta no Mali é um governo de transição. Né?
A alta autoridade de comunicação do Mali critica a TV5 por explicar em um comunicado que a polícia impediu os manifestantes de acessarem o local quando a polícia estava oficialmente presente para proteger os manifestantes. Olha aqui, né? Então, olha só, a fake news que a TV5 fez. Eles disseram que a polícia não estava no local e que a polícia estava impedindo, né? A polícia estava impedindo que os manifestantes fizessem manifestação. Já era o contrário, a polícia estava oficialmente presente no local e que estava a proteger os manifestantes. Ou seja, a TV francesa fez uma fake news totalmente, né? Então, não só a redação da TV5 ainda não respondeu oficialmente, contactada, ela ainda não quis se manifestar. Então, para além da TV5, outros canais também estão suspensos. A RFI e a France 24 estão cortados por mais de 3 anos. Há 3 anos, de 2022, inclusive na época eu trouxe essa matéria, falando que esses 2 veículos, a RFI e a France 24, que também são francesas, estão cortados, que não estão fazendo reportagens mais no Mali. Em setembro passado, a TV5 Monde já havia sido suspensa por 3 meses. A France D e a LCI sofreram sanções semelhantes. A RFI e a France 24 estão fora do ar desde março de 2022, há mais de 3 anos. E esta medida foi tomada após a transmissão pela RFI de relatórios que documentavam abusos cometidos pelo exército malinês e seus parceiros no grupo Wagner. O canal de notícias malinês e o canal de notícias malinês Joliba TV deve retomar a transmissão no final do mês, após a suspensão de 6 meses. Ou seja, o governo de Assimi Goïta está fazendo o seguinte: vocês podem operar no país, mas se vocês fizerem uma fake news, vocês serão suspensos. E é assim que tem que ser, né? Os canais de notícias devem ter um compromisso com a verdade. Por isso que existe jornalismo, um compromisso com a verdade, e assim tem que ser. Mas agora eu quero saber a sua opinião com relação a isso. O que você acha dessa suspensão da emissora francesa também do Mali? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E o teu comentário é muito importante para a gente sempre trazer notícias atualizadas sobre o continente africano e também a sua diáspora. Mais uma vez, meu muito obrigado e a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais, pessoal. Muito obrigado e